Ver a apresentação? Deixa eu ver. Sim. Tá. Deixa eu ver como é que é melhor eu colocar, então. Eu posso pôr na tela cheia, só um instante, então. Aqui. Agora tá ok? Agora tá. Agora estão conseguindo ver? Tá. Então, posso iniciar, Melissa? Pode. Então tá. Vou falar em português, vou tentar falar devagar. Se algum momento eu não for claro, podem me pedir para repetir, para explicar, né? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar fazendo a palestra, agradecer ao pessoal do CEBIT, da organização, agradecer a Melissa pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho sobre esse tema que também a gente gosta bastante, que é a produção de ornamentais, né? E para a palestra de hoje, como estava previsto, a gente vai falar um pouquinho das novas tecnologias da produção de peixes ornamentais. E eu quero falar um pouco mais especificamente da produção dos kingios, do goldfish, em sistema de bioflocos, que é um tema que a gente tem trabalhado os últimos anos aqui na universidade e tem tido resultados bastante positivos, né? Primeiramente, falar um pouquinho do mercado de peixes ornamentais. Quando a gente fala em aquicultura, muitas vezes a gente pensa na produção de carne para consumo, né? Mas, na verdade, o mercado de peixes ornamentais ele é muito grande. Levantamentos recentes que eu encontrei, isso superaria 5 bilhões de dólares, quase 6 bilhões de dólares, né? Uma indústria muito bem difundida em todo o mundo, principalmente na Ásia e na Europa, mas aqui na própria América Latina, a gente também tem produção de peixes ornamentais. E é o que eu também sempre falo com meus alunos: são peixes pequenos, que comem pouco, que ocupam pouco espaço e que têm um bom valor agregado. Então, economicamente, a produção deles pode ser realmente bastante interessante, tá? A gente tem várias espécies ornamentais que são produzidas comercialmente em todo o mundo. Quando a gente fala em aquários, realmente as pessoas gostam de ter peixes diferentes, bastante diversidade, tá? Para a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho especificamente do kingio, do goldfish, o Carassius auratus, tá? Que é uma espécie muito produzida, muito difundida em todo o mundo. Eu tentei até encontrar dados de produção dele no mundo, mas muito difícil de encontrar, porque muita produção ainda é feita de forma informal, por pequenos produtores, produtores amadores. Mas é um peixe que chama muita atenção pela variedade de cores, variedade de formas. Vou mostrar algumas fotos na sequência. De acordo com a variedade, pode atingir um alto valor de mercado, até mais de 100 dólares, algumas variedades mais raras. É um peixe muito rústico, muito bom de ser trabalhado, a gente consegue produzir em diferentes condições. Aqui no Brasil, o meu laboratório, a gente está em Santa Catarina, que é o sul do Brasil. A gente tem um clima mais frio. Hoje mesmo a temperatura não passou de 20 graus. E os kings, os goldfish se adaptam muito bem, mesmo em temperaturas mais baixas, né? É um peixe de fácil reprodução, vamos falar um pouquinho disso hoje também. E que dá para produzir em diferentes condições de cultivo. Também já pretendo falar um pouquinho sobre isso, se constituindo, portanto, como uma alternativa de renda, né, para pequenos produtores, produtores familiares, tanto produtores rurais, mas também produtores em área urbana, existe essa possibilidade de criação, tá? Comentei das variedades aqui para exemplificar, né? Esse na imagem, nesse slide anterior, seria um goldfish mais comum, mas hoje a gente tem variedades mais raras, de maior valor agregado. Aqui, por exemplo, tem um Oranda Panda do lado esquerdo. Do lado direito tem um Big Head Lion 2, são variedades com valor bem mais elevado, tá? Aqui variedades mais recentes que no Brasil a gente deve ser bem difícil de encontrar, mas seriam variedades com cauda de borboleta, né? Butterfly tail, que a gente vê que a cauda deles parece realmente o formato de uma borboleta, tá? Então sempre variedades novas, variedades com altos valores agregados, tá? E dá para produzir eles com vários tipos de instalações, desde uma produção em viveiros escavados, aqui do lado esquerdo,
muito simples, muito fácil produzir eles em viveiros escavados, se reproduzem naturalmente, aproveitam muito bem o alimento natural. Pode ser feito um policultivo com outras espécies, por exemplo, aqui um cultivo em gaiolas, em tanque-redes. Então, eu posso ter uma produção de tilápias, por exemplo, do lado de fora das gaiolas, manter os goldfish dentro das gaiolas, né? Aqui alguns exemplos de produção indoor. Então, aqui uma produção em ambiente fechado, aqui um tanque de reprodutores. Dá para ver que são estruturas bem simples. Essas são uma daquelas piscinas montáveis. Pelo menos aqui no Brasil são bem comuns para crianças, né? Aqui no lado direito, uma aquaponia demonstrativa, né? Aqui em cima as plantas compartilhando com a água dos peixes. O king, o goldfish, por ser rústico, se adaptaria muito bem nesse sistema, né? E aí que acaba que a gente tem uma tendência de produzir ele cada vez mais em sistemas intensivos. A gente tem muitos produtores, por exemplo, em área urbana, que não têm a possibilidade de fazer uma produção em viveiros, em tanques, né? E dentro desses sistemas intensivos, uma tecnologia que tem chamado muita atenção na aquicultura atualmente e que pode ser aplicada na produção de peixes ornamentais é o cultivo em bioflocos, né? O cultivo em bioflocos ele seria uma produção de organismos aquáticos com pouca ou nenhuma renovação de água, então um sistema com baixa troca de água, né? Para isso é necessário uma aeração intensa. Aqui, como dá para ver a imagem do lado esquerdo embaixo, a gente tem um tanque de bioflocos com um sistema de aeração intensiva, né? A gente adiciona uma fonte de carbono orgânico, além desse sistema de aeração. Com isso, a gente consegue equilibrar a relação carbono-nitrogênio e favorecer o desenvolvimento de micro-organismos, tanto bactérias heterotróficas que vão reciclar amônia para nitrito, quanto bactérias quimio-autotróficas que vão reciclar o nitrito para nitrato. Então, com isso, a gente tem a reciclagem dos compostos nitrogenados. Os micro-organismos, eles mantêm a qualidade da água. Então, a gente tem um tanque semelhante a esse no laboratório, onde a gente praticamente não faz trocas de água, né? Apenas as perdas por evaporação. E, além disso, são formados flocos microbianos, que dá para ver na imagem aqui no meio, esses flocos sedimentados, que esses flocos também servem de suplemento alimentar para os animais cultivados, né? Essa tecnologia de bioflocos, ela começou no Brasil inicialmente para a produção de camarões marinhos. Aqui nessa imagem é uma produção lá no Rio Grande do Sul, no Brasil, para a produção de camarões marinhos. Mas é uma tecnologia muito promissora, né? Até pelo baixo uso de água, uma tecnologia com potencial de ser bastante sustentável, que no Brasil já se começa a aplicar para peixes de corte, por exemplo, para produzir tilápias. E no laboratório de piscicultura, aqui na universidade, aqui na UDESC, a gente tem trabalhado também com peixes ornamentais, tá? Na verdade, no mundo já existem alguns trabalhos, né? Diferentes espécies ornamentais já foram produzidas em sistemas de bioflocos. Então, já existem trabalhos com químbios, além dos nossos, eu vou mostrar. Trabalhos com outras espécies, ciclídeos africanos aqui, por exemplo, tá? Em geral, nos flocos, como a gente tem, voltando a alguns slides, como a gente tem esses micro-organismos, né? Eles são uma fonte de proteína, mas eles são também micro-organismos com propriedades probióticas que melhoram a saúde intestinal. Em geral, nesse sistema de biofloco, a gente tem um desempenho melhor. Já vou mostrar isso, né? E quando a gente fala em peixes ornamentais, a gente tem uma outra questão, que é a pigmentação da pele, que é bastante importante. E um dos focos do nosso trabalho, que eu já vou mostrar para vocês, foi justamente a possibilidade de utilizar os bioflocos como fontes de pigmento, tá? O que para um produtor reduziria os custos com a pigmentação dos animais antes da comercialização, tá? Então, por exemplo, aqui é um dos primeiros trabalhos feitos, esse não é um trabalho nosso, é um trabalho que eu encontrei na literatura, mas acho que, se não me engano, é o primeiro trabalho feito com a produção de goldfish em laboratório, em sistema de biofloco, desculpa, né? Aqui eles trabalharam com diferentes fontes de carbono, o melaço é a mais comum, eles trabalharam também com fontes alternativas, comparados com o tratamento controle, onde não adicionava carbono, onde não havia biofloco. E, por exemplo, aqui dá para ver que o ganho de peso, né, após 120 dias, enquanto no tratamento controle os peixes tinham um pouco menos de 15 gramas,
No tratamento com biofloco, os peixes já tinham mais de 20 gramas. Então, é um sistema realmente bastante promissor em termos de crescimento dos animais, né? E quando a gente fala em peixes ornamentais, claro que o aspecto zootécnico, eu quero que os animais cresçam rápido, mas a parte da pigmentação da pele também é bastante importante, né? E quando a gente fala de pigmentação de peixes, organismos aquáticos, em geral são utilizados pigmentos carotenoides, por exemplo, a astaxantina, que é um pigmento derivado das microalgas. A gente pode ter uma cantaxantina sintética também, tá? Na verdade, os carotenoides são um grupo de mais de 600 pigmentos naturais e que são adicionados na ração para intensificar a pigmentação da pele e da carne. Então, por exemplo, numa ração de salmão, esses pigmentos são adicionados para pigmentar a carne do salmão ou a carne da truta. No caso de uma espécie ornamental, esses pigmentos são adicionados para intensificar a coloração da pele. Tá? E qual que é a questão com os bioflocos? Esses bioflocos eles são muito nutritivos. Já se sabe que esses bioflocos são fontes de proteína, que seria possível, inclusive, reduzir o nível de proteína das dietas. Tá? Mas se sabe também que esses bioflocos têm micro-organismos fotossintéticos que podem produzir pigmentos carotenoides. Então, os flocos seriam também uma fonte de carotenoides que poderiam promover a pigmentação dos peixes. Tá? E aí, esse foi justamente um dos nossos primeiros trabalhos. A gente já trabalha com espécies ornamentais há um tempo, mas a gente começou a trabalhar com a tecnologia de bioflocos há alguns anos. Né? O Goldfish também é uma espécie muito que a gente acabou tentando trabalhar ele com modelo. E um dos primeiros trabalhos que ele fez, que ele conseguiu publicar muito bem no campo da faculdade, foi justamente avaliar o efeito da produção de bioflocos sobre a pigmentação da pele dos pinguins. Esse foi o primeiro trabalho de mostrar, né, que os bioflocos realmente são efetivos em promover a pigmentação dos animais. Tá? Então, esse trabalho a gente realizou no laboratório de piscicultura do Ciências Veterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, do trabalho. A gente realizava imagens da Serra Catarinense. Então, para quem não conhece, no Brasil, um país tropical, a gente está no sul do Brasil, a gente tem um clima frio. Tá? Temos, às vezes, temperatura próxima até abaixo de 10 graus. E falando um pouco do trabalho, né? Nesse experimento a gente trabalhou então dois sistemas de produção. A gente comparou o sistema de águas claras, um sistema convencional, de água transparente, com o sistema de bioflocos, o sistema DFT. E para ter um controle em relação à pigmentação, a gente tinha também o tratamento das duas dietas, né? Uma dieta controle e uma dieta suplementada com astaxantina, que seria o comum para promover a pigmentação dos químicos. Então, a gente tinha um experimento em esquema fatorial 2x2, 4 tratamentos. Tá? Fizemos esse estudo em aquários. Aqui é uma nossa estrutura de aquários, ali no laboratório. A gente tem uma estrutura bastante plástica, por assim dizer. A gente consegue alterar a nossa disponibilidade, a nossa estrutura de tanques e caixas de acordo com a demanda dos experimentos. Então, hoje, por exemplo, a gente já mudou a disposição desses aquários, tá? Mas na época a gente trabalhou com 24 aquários de 15 litros, né? Sendo 5 peixes por aquário. Aqui fica evidente, né? Como são peixes pequenos, como são ornamentais, a gente não precisa de instalações muito grandes. Conseguimos fazer um trabalho bom com a Culture, que é uma revista de alto nível, trabalhando com aquários pequenos e mais, tá? E aí a gente tinha os tanques de águas claras, com água transparente, onde tinha um filtro biológico, bastante comum em aquários para manter a qualidade da água. Nesse sistema a gente trocava diariamente 70% da água, então tinha um manejo maior em termos de renovação da água. Nos tanques em cultivo de biofloco a gente tinha somente mangueiras de aeração e esse pedaço de tecido ele serve como um substrato. Ele favorece também a proliferação de bactérias que fazem a reciclagem dos compostos nitrogenados, tá? Todos os tanques com aeração constante com temperatura controlada.
Como eu comentei, tínhamos 2 dietas, né, formuladas de acordo com as exigências nutricionais do químio, as 2 isoproteicas, com em torno de 40% de proteína. A única diferença entre as dietas é que a gente tinha na dieta com astaxantina, né, uma suplementação com hematococcus pluvialis, uma microalga como fonte de astaxantina, tá? Que a gente sabia que com essa inclusão a gente tinha em torno de 80%, 80 miligramas por quilo de carotenoides na dieta, que seria o suficiente para promover a pigmentação dos animais, tá? Que foram alimentados 2 vezes por dia na proporção de 2% do peso vivo. No início do experimento, a gente fazia uma inoculação nos tanques de biofloco. Então, no primeiro dia de experimento, a gente vê todos os tanques com água ainda transparente. Quando iniciou o experimento, a gente tinha um tanque de bioflocos utilizado para a produção de tilápia. A gente colocava nesses aquários 10% do volume vindo desse tanque de tilápias, né? E aqui dá para ver que após 4 semanas de experimento, com os tanques de bioflocos, realmente houve a formação dos flocos, tá? Como a gente conseguia ver realmente os químicos, eles ingeriam, os flocos se acumulavam nas paredes do aquário, era possível observar os químicos se alimentando e comendo esses flocos, tá? Durante o experimento também monitoramos a qualidade da água, o que é importante, tendo em vista que a gente não fazia trocas de água. O sistema de bioflocos, ele tem essa questão, né? Ele é muito importante fazer esse tipo de monitoramento, porque a gente pode ter oscilações nos compostos hidrogenados. Houve, por exemplo, o aumento do nitrito no início do experimento nos tanques de biofloco. Isso é esperado, né, até o estabelecimento adequado das bactérias, mas não chegou esse nitrito elevado ele não chegou a prejudicar o desempenho dos animais, tá? As análises de água, a gente tem aqui na universidade o curso de engenharia ambiental. A gente tem parceria com o Dr. Everton Sporonsky, né, do laboratório Labitrat, que a gente faz as análises de água todas juntos com ele. Tá? Analisamos o carotenoide nos flocos também, para saber se os flocos seriam fontes de carotenoide. Então, a gente coletava esses flocos, né, secava e fizemos uma análise de carotenoides e verificamos que sim, os flocos têm um teor de carotenoides e que o teor de carotenoides do floco está relacionado à dieta. Então, por exemplo, o floco da dieta controle tinha 18 miligramas por quilo, o floco da dieta com astaxantina chegou a 40 miligramas por quilo, o que é um teor de carotenoides bastante considerável. Já seria suficiente para promover a pigmentação dos animais. Tá? Avaliamos também o desempenho após 56 dias, né? Ganho de peso, consumo, conversão alimentar, sobrevivência. Para avaliar a pigmentação da pele dos animais, a gente fez análises bioquímicas e análises colorimétricas. Para fazer análises colorimétricas, a gente usou o equipamento, que ele é utilizado, por exemplo, para avaliar a pigmentação da maçã. Na nossa universidade, a gente tem o curso de agronomia, e na região a gente tem produção de maçã. Então, a gente tem na universidade, ele mede a intensidade de amarelo, a intensidade de vermelho. É bom que é um equipamento que ele é uma técnica não invasiva, dá para ser aplicada em animais vivos. Então, a gente pegava os peixes, com esse equipamento a gente conseguia medir a intensidade de vermelho, a intensidade de amarelo e também a luminosidade, o brilho. Tá? Além da pigmentação, né, da análise colorimétrica, a gente fez também análises bioquímicas para confirmar os resultados. Então, a gente fez uma quantificação de carotenoides. Para isso, a gente sacrificou os animais no final do experimento, retirou a pele deles, tá? Foi feita uma extração com acetona, seguido uma centrifugação, né? E foi lida a absorvância em espectrofotômetro a 474 nanômetros, tá? Como resultados, em termos de desempenho no nosso trabalho, não houve alteração, tá? Estudos anteriores até mostraram um maior crescimento no sistema de biofloco. No nosso trabalho não houve alteração no crescimento. Isso não é ruim, porque de certa forma valida, mostra que o sistema é possível de ser utilizado sem prejudicar o crescimento dos animais, né? A ausência de resultado positivo pode estar ligado, talvez, que a gente trabalhou com uma densidade meio alta, eram peixes grandes e aquários pequenos, então isso pode ter evitado algum efeito sobre o desempenho, tá?
Mas quando a gente fala na pigmentação, a gente teve resultados realmente muito interessantes. Aqui na parte de cima, a gente tem a comparação dos sistemas, sistema de água clara, sistema de bioflocos, e a gente vê que o sistema de bioflocos teve uma concentração de carotenoides na pele dos peixes muito mais elevada. Então, a gente tinha carotenoides nos flocos, houve ingestão desses flocos, esses flocos se depositaram na pele dos peixes. Tá? Comparando com as dietas, a gente vê, por exemplo, as dietas controle e a dieta contando astaxantina, a gente vê que a pigmentação com o floco foi praticamente equivalente à pigmentação promovida pela dieta contando astaxantina, né? Então, mostrando realmente que os flocos são uma boa fonte de pigmento, tá? E assim, em relação ao uso da astaxantina, independentemente do sistema, mesmo no sistema de biofloco, por exemplo, o floco pigmentou. A astaxantina ainda promoveu uma pigmentação adicional, promoveu um pouco mais de cor, tá? Aqui as análises colorimétricas, então houve maior deposição de carotenoides na pele, houve também uma maior intensidade de vermelho, aqui com a letra A, a gente vê o biofloco 7,71 contra 3,49, então houve uma maior intensidade de vermelho, houve também uma maior intensidade de amarelo, da mesma forma que ocorreu com a dieta astaxantina comparada com o controle, tá? Então a produção de bioflocos sim foi eficiente em promover a pigmentação dos peixes, tá? Esse resultado foi bastante interessante, né? Bastante inovador, a gente conseguiu publicar com bastante sucesso. Eu diria assim, algo que ainda cabe um pouco mais de estudos, por exemplo, comparado com a pigmentação da ração, essa pigmentação do floco, qual que é a duração dela, né? Qual que é a persistência dessa pigmentação? Podemos falar também avaliar outras espécies, como é que os flocos afetariam a pigmentação de outras espécies ornamentais. Isso também teria muito potencial para ser avaliado, tá? Como a gente obteve resultados positivos na fase de crescimento, a gente resolveu trabalhar também com os animais jovens. Então, a gente trabalhou com as larvas. Tem uma imagem, para quem nunca viu larvas de king, elas são bem pequenininhas e bem jovens. E a gente resolveu, isso foi uma outra tese de doutorado, o trabalho de pigmentação, estava até esquecendo, ele foi a tese de doutorado da Larissa da Cunha. E aí a gente trabalhou com o sistema de bioflocos também na fase de larvicultura, essa foi a tese de doutorado na Caiane, né? Justamente pensando que se eu posso, pensando na possibilidade até mesmo de fazer um ciclo completo, né? Pensando que o produtor eventualmente pode querer fazer toda a produção de químicos em bioflocos. E como não havia ainda trabalhos com larvas, né, a gente pensou justamente em desenvolver isso. E tivemos também resultados bastante positivos, resultados bastante bons, e conseguimos também publicar, né, uma revista também com bastante impacto. Esse trabalho também foi publicado na Aquacultura. Para quem não está familiarizado com reprodução de peixes, né, quando os peixes nascem, eles têm um estágio larval, esse é o período entre a eclosão do ovo e a metamorfose completa, quando ele se torna um adulto em miniatura, tá? Essa fase de larvicultura, em geral, ela é um período curto, de 15 a 30 dias, mas é uma fase muito crítica, uma fase muito difícil, demanda um manejo muito intenso. A gente fala que nessa fase de larvicultura, assim, pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? Uma renovação de água muito forte, uma aeração desregulada, as larvas podem acabar morrendo, né? Falando em termos de alimentação também, essas larvas elas não têm um sistema digestório totalmente formado, elas precisam aprender a se alimentar, existe uma transição, né, da alimentação endógena do vitelo para a alimentação exógena. Existe a demanda, né? Essas larvas no ambiente natural elas se alimentam de plâncton, elas comem o tempo todo. Se eu quiser produzir elas em aquário, em laboratório, eu tenho que também ter alimento disponível o tempo todo. E justamente nos flocos, né, o cultivo de bioflocos, a gente tem esses flocos microbianos que estariam acessíveis para a larva 24 horas por dia, né? Justamente a gente pensou no potencial desse sistema. Então, nesse trabalho, a gente trabalhou no sistema fatorial, a gente trabalhou com 2 sistemas de cultivo, o sistema de água clara, o sistema de bioflocos, tá? E aí trabalhou com 3 níveis de alimentação de alimento vivo. Só para explicar para vocês, eu já volto para esses slides, mas as larvas
no começo não é utilizado ração. Como alimento inicial, ser utilizado a artêmia, que a gente vê aqui nessa muito crustáceo. É um alimento vivo muito comum, muito utilizado na agricultura mundial. Mas é um alimento caro também. É importante otimizar o uso da artêmia. Então, a gente trabalhou com níveis de 100, 200, 300 náuplios de artêmia por larva nos dois sistemas. Porque quando a gente concebeu esse trabalho, a gente imaginou que possivelmente no sistema de biofloco poderia haver uma redução na quantidade de artêmia que seria necessária para fornecer, tendo em vista que o floco funcionaria como um suplemento alimentar. Tá? Nesse trabalho a gente desenvolveu, né, como o biofloco a gente tem um desafio, que a gente precisa manter os flocos em suspensão, eles não podem sedimentar, tá? Para isso é utilizada uma aeração mais forte, só que se eu utilizar uma aeração muito forte, as larvas podem acabar morrendo, elas podem acabar se machucando. Então a gente desenvolveu esses tanques, que nada mais são que garrafas de refrigerante cortadas. Elas são cilíndricas com fundo cônico. Então a gente coloca uma aeração aqui no meio, né? E com isso, mesmo com uma aeração não muito intensa, a gente já consegue manter os flocos em suspensão. Então aqui a gente vê, por exemplo, um tanque de água clara, aqui dá para ver as larvas, do lado esquerdo. E do lado direito, os tanques de biofloco, a gente consegue ver as larvas nadando também. Tá? Na imagem não dá para ver bem, mas visualmente a gente conseguia ver as larvas se alimentando de floco com bastante frequência também. Tá? Aqui as nossas instalações de cultivo, eu acho esse trabalho muito legal, porque mostra que a gente não precisa ter muito dinheiro para fazer uma ciência de alto nível. Né? Aqui algumas garrafas plásticas, alguns aquecedores, algumas lonas plásticas, né? E conseguimos publicar numa revista de alto impacto, que é a Aquaculture. Aqui os tanques de bioflocos, aqui os tanques de água clara. Claro, né? A questão do trabalho era novidade. Então, uma boa ciência, se você tiver boas ideias, conseguir trabalhar com ideias novas, é possível sim ter boas publicações, mesmo sem ter muito dinheiro, mesmo sem ter muito recurso. Essas larvas a gente trabalhava desde o início, logo após, desde o início da alimentação delas. Então a gente fazia a reprodução do laboratório. A reprodução do king ou do goldfish, ela é bastante simples, tá? Aqui a gente tinha o nosso tanque de reprodutores, uma caixa d'água, com filtro biológico, aqui é uma caixa de 500 litros. E para a desova deles, a gente usa esse substrato, que é o cacaban. Esse é um substrato de nylon, né? Que ele é colocado dentro do tanque. E normalmente, quando ocorre uma variação na temperatura da água, o mais comum é na primavera e no outono, que os animais desovam. Aí a gente simplesmente coleta os ovos, aqui dá para ver os ovos, né? A gente coleta esses ovos, coloca num outro recipiente, espera eclodir, e aqui a gente tem uma imagem do lado direito embaixo das larvas nos primeiros dias após a eclosão, né? Que é quando elas foram usadas no experimento. Aqui a artêmia, né, que foi utilizada. Então, essa artêmia ela é comprada no formato de cistos, que é esse pozinho marrom que a gente tem na imagem do meio em cima. A gente faz a eclosão desses cistos na água salgada com oxigênio, né? Após a eclosão, a gente fazia uma quantificação da concentração de náuplios por ml, e a partir daí a gente quantificava quanto de artêmia que era fornecido para cada aquário. Tá? No final do experimento, avaliamos também o desempenho. Aqui tem uma imagem das biometrias, tudo muito cuidadoso, são animais pequenos. Tá? Avaliamos também a qualidade da água. Nesse estudo, a gente não teve problemas. Tá? A gente vê que tanto em água clara quanto em bioflocos, a qualidade da água se manteve muito bem durante todo o experimento. Tá? E aí, em termos de desempenho, aqui do lado esquerdo a gente tem um efeito do sistema, água clara, CW e bioflocos BFT. Aqui é o efeito do nível de artêmia, 100, 200, 300 náuplios por larva. Aqui a gente tem a taxa de crescimento específico, que é qual a porcentagem do peso que elas crescem por dia. Comprimento total, total left, TL. Fator de condição, CF, e sobrevivência. Focando mais no sistema de cultivo, acho que é o tema maior da nossa palestra, né? Falando de bioflocos, a gente observa que da mesma forma que aconteceu na fase de crescimento, em relação às larvas, a gente teve uma maior taxa de crescimento e um maior comprimento
para as larvas cultivadas em sistema de bioflocos, né? Então, o floco ele serviu como um alimento adicional para as larvas e ele resultou num crescimento melhor, tá? E o que me chama para mim bastante atenção e que eu acho que foi o resultado mais expressivo ainda foi a sobrevivência. A sobrevivência ela aumentou de 47% para 77%. Houve um aumento de 30% na sobrevivência. Esse aumento é bastante expressivo, né? Vamos imaginar que para cada 100 larvas, em vez de produzir 47, eu produzi 77, eu produzi quase o dobro, né? Então, um aumento bastante expressivo na sobrevivência das larvas, um resultado muito bom, mostrando que elas se adaptaram muito bem nesse cultivo em bioflocos, né? Comeram mais, cresceram melhor e também sobreviveram melhor, tá? E aqui essa figura, para mim, ela me chama muita atenção, isso até quando a gente fala em ornamentais é ainda mais interessante. Aqui a gente tem a imagem das larvas de um tanque de água clara, e aqui a gente tem a imagem das larvas de um tanque de cultivo em sistema de bioflocos, tá? O que fica bem visível aqui, né? Eu creio que todos conseguem visualizar. Não tanto o tamanho, mas a homogeneidade. Quando a gente pega um tanque de bioflocos, todas as larvas muito homogêneas, todas praticamente do mesmo tamanho. Quer dizer que todas tiveram condições de se alimentar adequadamente. Quando a gente vê os tanques de água clara, a gente vê duas larvas maiores, mas tem uma larva aqui bem pequena e outras duas com tamanho reduzido. A gente vê que a artêmia, provavelmente ela não estava disponível o tempo todo, e essa artêmia não foi suficiente para alimentar todas as larvas adequadamente, né? Então, isso, por exemplo, falar em homogeneidade de um lote, isso é bastante importante, né? Até pensando nas etapas posteriores, essas larvas muito pequenas, elas são mais frágeis, elas são menos resistentes, elas podem acabar morrendo. Então, um produtor que produzir as larvas de quibe em biofloco, ele vai conseguir produzir lotes de larvas mais homogêneas, mais saudáveis, com maior sobrevivência, tá? Esse trabalho ele não explicou muito bem por que a sobrevivência foi melhor, a gente fez um segundo estudo, tá? Esse aqui foi também parte da dissertação da Caiane, foi o segundo experimento dela. Foi um trabalho semelhante, mas nesse trabalho, além do desempenho, a gente avaliou também a saúde intestinal das larvas. Justamente pelos flocos serem uma fonte de bactérias probióticas, né? A gente acreditou que essas bactérias podem ter beneficiado a saúde intestinal das larvas, o que explicaria maior sobrevivência, tá? Então, nesse trabalho, a gente também trabalhou com dois sistemas, bioflocos e águas claras, tá? E aqui a gente trabalhou com 3 manejos alimentares, né? Ração, artêmia mais ração. Mas o foco ainda, acho que o principal para a nossa palestra, é a questão dos sistemas, tá? Avaliamos também o desempenho. E nesse trabalho a gente fez uma avaliação da histomorfometria intestinal. Então, no final do experimento, as larvas foram coletadas em formal 10% tamponado. Foi feita a confecção de lâminas histológicas. A gente tirou foto dessas lâminas. Aqui a gente tem uma foto tirada no experimento. Aqui a gente tem a imagem das velocidades, tá? E nessas velocidades a gente fez medidas histomorfométricas, tá? A gente mediu a altura dessas velocidades, a letra TH, que tem aqui mais para o lado esquerdo da imagem. Medimos a largura e a espessura dessas velocidades também, tá? Além das medidas morfométricas, a gente fez também a contagem das células caliciformes. As células caliciformes são esses pontinhos que a gente vê nas velocidades, esses pontinhos mais rosados. Tem 2 aqui mais embaixo na esquerda, tem um outro mais aqui em cima. As células caliciformes, elas produzem muco, mas elas são também um indicador de imunidade intestinal. Um aumento dessas células indicaria também uma maior saúde intestinal, tá? E fizemos também essa contagem. Então, assim, nesse experimento, nos tratamentos que se receberam somente ração, todas as larvas acabaram morrendo. A ração não foi suficiente para ter alimento para as larvas, tá? E aqui nessa figura tem a sobrevivência dos tratamentos remanescentes. Água clara com artêmia, em azul claro. Água clara com artêmia mais ração, em azul escuro, né? BFT mais artêmia em rosa claro. BFT, artêmia mais ração em rosa, em laranja, tá? O que para mim chama a atenção nessa figura? A gente consegue ver também que nos sistemas de BFT a mortalidade estabilizou mais cedo.
tá? Nos tratamentos BFT, teve mortalidade no terceiro e no quarto dia. Mas do quinto dia em diante, não houve mais mortalidade. A mortalidade estabilizou. Nos sistemas de água clara, a gente vê que a mortalidade continuou a ocorrer até o sexto dia. Tá? Essa mortalidade diminuindo antes pode estar ligado às bactérias probióticas que eu comentei, justamente por serem larvas mais resistentes, mais saudáveis. Tá? E isso refletiu também nas medidas histomorfométricas que a gente fez. Não houve diferença na altura das velocidades, mas houve diferença nas células caliciformes. Aqui a figura A do lado esquerdo, novamente água clara e biofloco, a gente vê que o sistema de água clara teve menos células caliciformes comparado com o sistema de biofloco. Então, o sistema de biofloco ele conseguiu promover a saúde intestinal, o que provavelmente explica também a maior sobrevivência das larvas. Tá? Vou sair da apresentação, desculpa. Uma maior sobrevivência das larvas. Esses resultados muito promissores, tá? Não coloquei aqui para vocês, que eu também não queria colocar resultado demais, mas a gente fez trabalhos também colocando os reprodutores de Kingel em sistemas de bioflocos. A gente conseguiu também fazer a reprodução com sucesso. E a gente demonstrou que é possível fazer todo o ciclo de produção do Kingel em sistema de bioflocos, tá? Então, assim, como considerações finais, não quero me prolongar muito mais, a gente conseguiu ver que a tecnologia de biocultivo em bioflocos ela é eficaz e promissora para a produção de químicos em ambiente fechado. Tá? Em termos de estrutura de cultivo, é uma estrutura relativamente simples. Basta ter um compressor de ar para promover uma aeração intensa dos tanques. Por que eu digo isso? O que seria uma alternativa para o biofloco? Trabalhar com um sistema de água clara, trabalhar com um sistema de recirculação. Nesses sistemas, eu dependo de filtros caros, eu dependo de instalações mais caras. Então, com o sistema de biofloco, tem uma estrutura de cultivo relativamente simples, né? Mas, por outro lado, tem que tomar muito cuidado em relação ao manejo. Tá? Embora os nossos resultados tenham sido bons, é necessário um monitoramento muito constante da qualidade da água. Podem ocorrer picos nos compostos nitrogenados, a gente teve problemas em outros estudos, por exemplo, níveis muito elevados de amônia, e se essa amônia fugir do controle, isso pode comprometer a sobrevivência dos animais, pode comprometer o crescimento dos animais. Tá? Então, realmente é um sistema muito promissor, as instalações não são caras, tá? Mas é necessário um manejo muito rigoroso, muito controlado, tá? A gente verificou, né, então, que na fase de crescimento é uma tecnologia sustentável que reduz o uso de água e ainda promove a pigmentação da pele dos animais, o que possibilitaria uma redução de custos, por exemplo, para os produtores, tá? E na fase de larvicultura, eu achei muito interessante também os resultados, né? Com melhoras no desempenho e melhoras na saúde intestinal das larvas, tá? É um tema que eu acho que assim é novo. Você vê que procurar na literatura existem realmente poucos trabalhos com essa parte de bioflocos para ornamentais, poucos trabalhos com bioflocos para a parte de larvicultura, por exemplo, tá? Mas eu vejo sim como um sistema muito promissor, com muito potencial, que pode ser uma alternativa para produtores mais tecnificados, produtores com mais conhecimento, que querem às vezes ter um manejo diferenciado, tá? Aqui estão minhas referências, eu usei na apresentação, e agradeço a todos, né? Agradeço mais uma vez a Melissa e toda a organização do evento pela oportunidade de estar aqui participando e divulgando o nosso trabalho, certo? Uhum. A gente, no nosso experimento, a gente fornecia artêmia também, né? Mas a gente via que mesmo fornecendo artêmia, o biofloco trazia um benefício adicional. Quando a gente idealizou esse trabalho, a gente tinha essa hipótese que o floco poderia ser o único alimento.
A gente fez alguns testes, os resultados não foram muito bons, pensando no floco como única fonte de alimento. Eu creio que pelo menos nos 7 primeiros dias, seria bom suplementar com algum outro tipo de alimentação. Tá? Uhum, 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 uhum. Eu creio, assim, na minha visão. Eu não, claro que muda de um país para o outro e cada um com a sua visão, mas eu acho que são as duas coisas com possibilidade. Os peixes de água doce, eles são mais. Para quem tem um aquário em casa, é mais fácil manter sempre um peixe de água doce. No Brasil é muito mais comum um aquário de água doce. Eu acho que a produção de peixes de água doce sempre vai ser uma boa alternativa de renda. Eu acho que pelo menos no Brasil a gente tem pequenos produtores que vivem disso. Eu acho que é uma alternativa bem interessante, eu não vejo diminuindo, né? Até mesmo porque é uma demanda que só aumenta. A gente viu nos últimos anos, na pandemia, mais pessoas com aquários, o aquarismo crescendo. Então, os peixes de água doce, eu acho que é uma tendência que continua bastante forte. Peixes marinhos, a gente já tem a produção de muitas espécies em cativeiro, né? O peixe palhaço, por exemplo, o Nemo, já é produzido extensamente em cativeiro, né? Em vários países do mundo já estão se produzindo também. Eu diria que é uma tecnologia mais cara. Eu não sei para a gente, como realidade de países em desenvolvimento, como é que isso fica. Aqui no Brasil, a gente tem alguns problemas de legislação também. Então, algumas espécies marinhas, às vezes, para produzir elas comercialmente, tem problemas com leis. Nossa legislação é muito limitadora ainda, né? Mas eu vejo com potencial também. Eu acho que tem espaço certamente para crescer, né? A aquicultura com toda a demanda que existe, com todo o espaço no mundo. Eu só acho que assim, como qualquer produção comercial, né? Tem que ter um planejamento, né? Eu vou produzir ornamentais de água doce. Para onde que eu vou vender? Qual que é meu canal de comercialização? E para isso existe tanto o mercado interno, né? Aqui no Brasil, eu não sei como é no Peru, mas por menor que seja a cidade, tem uma loja pequena de peixes ornamentais, é bem comum, né? E um produtor em grande escala pode pensar em exportar também em mercado externo, tá? Mas aí eu acho que o investimento é muito maior, a gente já tem grandes empresas agindo nisso também, né? Acho que explicou, né, Melissa? Acho que... Tá, o que, que eu recomendaria? Eu recomendaria começar. No Brasil, você vê que é muito comum, eu falo pela nossa experiência, claro, né? Mas muitas vezes as pessoas começam como um hobby, em pequena escala, começa em casa. Só um instante. Porque assim, qual que é um dos desafios quando a gente fala em ornamentais? Muitas vezes um desafio é dominar a reprodução, né? Então, se eu começar numa escala muito grande, mas eu não tenho experiência, eu posso acabar perdendo os animais. Então, o que, que eu vejo muitas vezes? Começar numa escala pequena, às vezes como um hobby, compro alguns animais, começo a fazer uma reprodução em casa, começo a conhecer eles, começo a entrar em contato com a cadeia produtiva, começo a vender em pequena escala, né? E gradualmente crescendo. Uma outra questão também, a gente tem espécies mais fáceis e espécies mais difíceis. O goldfish é uma espécie mais tranquila de ser trabalhada. A gente tem um acaradisco, que é um peixe mais sensível, mais caro. Eu recomendaria também sempre começar com espécies mais tranquilas, espécies mais baratas, para ir ganhando experiência, né?
E eu acho que assim, é uma criação, eu digo que é importante que a pessoa goste, porque não é dar ração e virar as costas. Assim como qualquer produção, eu acho que tem que ter carinho pelos animais, é um trabalho de observação, é um trabalho diário. Não dá para fim de semana largar os animais e viajar, né? Tem que estar o tempo todo ali, né? Então eu creio que seria mais ou menos isso, tá? Uhum. Eu diria que aqui no nosso laboratório a gente faz bioflocos em tanques de 50 litros, em tanques de 100 litros. Com o compressor já é possível fazer. A única coisa, como eu disse, assim, é difícil, né? É mais difícil do que uma produção em águas claras. Se não cuidar bem, pode perder todos os animais muito rápido. Mas eu, se fosse um pequeno produtor, pelo que a gente viu com os Goldfish, com a alternativa, se eu fosse iniciar uma produção de Gold de Kingios, eu pensaria em utilizar o sistema de bioflocos, mesmo numa escala pequena, tá? E no Brasil a gente tem tido não só ornamentais, mas mesmo até produção de tilápias, até camarões, produtores em pequena escala também em sistema de biofloco. Uma escala muito grande começa a ficar muito difícil também o floco, né? Já começa a ficar muito complicado para aplicar, para manejar ele também, né? Ok? Claro, claro. Uhum. Uhum. Eu creio que sim, Melissa, porque hoje em dia a gente tem falado muito na questão da economia circular, uso de resíduos, ingredientes alternativos. Então, mesmo que os ornamentais comam um pouco, a ração tem um custo, né? E de repente eu consegui aproveitar uma fonte alternativa para artêmia, uma fonte alternativa para ração pode ser interessante. Então, por exemplo, hoje em dia já se fala numa farinha de bioflocos, eu posso coletar esses flocos e fazer uma farinha. Eu não quis colocar na palestra para não me estender demais, mas, por exemplo, as farinhas de insetos, né? Isso é um tema que a gente está começando a trabalhar agora aqui no laboratório, mas é um tema muito interessante porque um pequeno produtor pode produzir esses insetos com resíduos. Para um ornamental, facilmente ele substitui parte da ração. Um alimento vivo ele também favorece a reprodução, né? Então, claro, eram só 40 minutos, eu achei melhor falar um pouco da nossa experiência também, mas esse tema dos insetos eu vejo como bastante promissor também para essa parte de ornamentais. E toda a parte de uso de resíduos, ingredientes alternativos, é um dos temas, assim, eu trabalho aqui no laboratório na universidade, a gente trabalha com ornamentais, mas trabalha muito com nutrição também. Então, esse é um dos temas que a gente também tem pesquisado bastante.